literárias, históricas e biográficas, porque a história e a literatura andam juntas. Hoje nós vamos falar sobre o resumo do que foi a Copa do Mundo FIFA de 2026. Eu sou Alice Criff e esse é o Trilhos da Igualdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu tive um hiato porque eu não consegui gravar nas últimas semanas, mas hoje eu estou aqui de volta e vou invadir a tarde de vocês para poder falar do que foi a Copa do Mundo, né, gente? Porque no outro vídeo sobre Copa do Mundo eu contei o que é a Copa do Mundo FIFA, que é um evento masculino, né, organizado pela FIFA, e falei de como que foram as primeiras Copas. Em 2030 nós vamos ter 100 anos que esse Mundial é realizado. Nós só não tivemos dois anos que as Copas não foram realizadas, que foi em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1946, e a partir de 1950, esse Mundial ele é realizado de forma ininterrupta, de 4 em 4 anos. Recomendo que vocês assistam o outro vídeo que eu fiz sobre a Copa do Mundo, porque ele tem mais detalhes. Mas o vídeo de hoje, ele é dedicado só a analisar o que foi a Copa do Mundo desse ano. Bem, a Copa foi realizada em 3 países, México, Canadá e Estados Unidos, que são os países do bloco do NAFTA, né, que são os países da América do Norte. E foi uma Copa muito interessante porque nós tivemos o aparecimento de um outro tipo de transmissão. Então, antes, a TV aberta ela tinha o monopólio da transmissão das Copas, e no Brasil, esse monopólio ele era da Globo, né? Então, quem a Globo autorizava, como a SBT, poderia transmitir a Copa. Mas a Globo era líder incontestável de audiência, né? Ela tinha todos os direitos de transmissão, ela transmitia todos os jogos que ela queria. E esse ano a gente teve uma mudança na realidade. Com o aparecimento da Cazé TV, nós tivemos a Copa transmitida no YouTube em tempo real. A Globo tentou implantar uma antena para poder ampliar suas transmissões, que fracassou, e a Cazé TV no YouTube, ela monopolizou a transmissão dos jogos. Eu achei muito interessante. A Cazé TV, ela é um canal do Casimiro Miguel, que hoje ela detém, né, os direitos de transmissão, ela divide com a Globo as transmissões. O SBT também transmitiu, a Band eu não tenho certeza que transmitiu, me parece que não. Mas o Galvão Bueno, que é um locutor histórico de futebol, migrou para o SBT, eles tiveram uma boa audiência, mas a bola da vez mesmo nessa Copa foi a Cazé TV. O Brasil entrou e jogou com os seguintes países. Eu posso errar a ordem, mas eu vou falar os nomes: Escócia, Marrocos, Haiti, Japão e o último que o tirou da Copa, que foi a Noruega. O Brasil ele foi eliminado nas oitavas de final, num jogo esquisitíssimo. E reza a lenda, como é lenda, a gente não sabe se é verdade, que o Vini Júnior errou aquele pênalti de propósito, porque parece que as betes não queriam que o Brasil fosse necessariamente campeão nessa Copa. Seja como for, o Brasil foi eliminado. O Neymar, que é um garoto propaganda de bet, não tinha condição nenhuma de ter sido convocado, mas foi convocado. Chegou lá, fez um péssimo jogo. Eu não sei nem por que ele foi convocado, porque primeiro que ele não estava jogando nada na Europa, aí ele veio para o Brasil e foi jogar no Santos.
cara só se envolve em polêmica, parece que traiu uma mulher, aí se envolveu numa briga com um companheiro de equipe, ele já não estava jogando nada no Santos. Ele não joga nada há muito tempo, além dele não ter ganho nenhuma Copa, desde a primeira que ele disputou, que foi a de 2014, ele não ganha nenhuma Copa, mas ele não está jogando nada nem no Santos. Levaram o Neymar mesmo assim, parece que por pressão das bets. Chegando lá, no último jogo da Noruega, colocaram o Neymar, ele marcou o único gol do Brasil. O Brasil perdeu por 2-1, só que ele ficou caçando briga com o goleiro da Noruega. Nossa, uma coisa ridícula. Eu espero que ele não seja convocado para as próximas Copas. Eu espero que a era Neymar tenha chegado ao fim. Existem outros jogadores, como o Endrick, o Vini Júnior é um cara promissor, mas ele está muito envolvido com divulgação de bets. Na verdade, todos estão, né? Tem o Lucas Paquetá, tem o outro Lucas. Eu não vou saber o nome de todos os jogadores, eu tô falando os mais famosos. O Danilo, o jogador Danilo, foi o único que se recusou a divulgar bets. Eu achei muito interessante. Mas o fato é que o Brasil perdeu. Depois que o Brasil saiu, a Argentina ela ficou como uma das favoritas. Detalhe, a gente teve 48 Copas do Mundo, 48 seleções que jogaram na Copa. Então a Argentina ficou uma das favoritas, ela saiu derrotando vários países, inclusive o Egito. Cabo Verde foi um dos queridinhos porque o jogador Vozinha é muito fã do Brasil, muito fã de novelas brasileiras, muito fã da Ivete Sangalo, mas eles foram derrotados para a Argentina. Eu achei interessante porque todos os jogos da Copa, principalmente os que ficaram depois que o Brasil saiu, eles foram de alto nível. Eles jogaram até o último minuto do segundo tempo, eles ficavam em empate, alguns deles foram para a prorrogação. Seleções históricas como a Alemanha foram tiradas por países que não tinham tanto nome assim no futebol, como o Paraguai. A França conseguiu chegar à semifinal. Bom, agora eu vou falar sobre os países que foram ficando, né? A Argentina teve uma disputa alucinante com a Inglaterra. A Inglaterra estava ganhando e a Argentina e a Inglaterra são rivais históricas por causa das Falklands, que os argentinos chamam de as Malvinas, que é um território que foi argentino, que passou para o domínio da Inglaterra, mas que a Argentina reivindica a soberania. E a Inglaterra e a Argentina são rivais tradicionais. Teve um jogo que o Diego Maradona ganhou a Copa, que ele derrotou a Argentina com um gol que ele marcou de mão, que ficou conhecido como Mão de Deus. Então os dois países se detestam no futebol. A Inglaterra começou ganhando e numa disputa alucinante. A Argentina fez 2 gols logo assim nos últimos minutos do segundo tempo, derrotou a Inglaterra. Foi para a final com a Espanha. A França foi perdendo, passou para a semifinal, foi derrotada pela Inglaterra num jogo que foi 6-4. Mas assim, foi muito interessante, né, a disputa. E a Espanha é a atual vencedora da Copa do Mundo. Ela é bicampeã. Derrotou a Argentina do Lionel Messi. E depois que a Espanha ganhou, a gente soube que um dos jogadores da Espanha, o Lamine Yamal, ele foi banhado pelo Messi quando ele era bebê e o Messi jogava na Espanha, porque teve uma espécie de comercial que o Messi tinha que dar banho num bebê. Um jovem Messi de 20 anos tinha que dar banho num bebê. E esse bebê era o Lamine Yamal, filho de imigrantes marroquinos, né? Porque a Espanha e o Marrocos eles são ligados. Eles têm até uma cidade em comum, que é a cidade, são 2 cidades, né? Ceuta e Melilla. Então, é o único país da Europa que tem uma fronteira terrestre com a África é a Espanha. Então, o interessante é que
O Lionel Messi deu banho no Yamal quando ele era bebê e hoje o Yamal, juntamente com a seleção espanhola, derrotou a Argentina. Mas no fim do jogo eles se confraternizaram, foi muito interessante. Só que a gente tem duas heranças dessa Copa. Primeiro que a rivalidade do Brasil e da Argentina piorou depois da Copa. Isso porque muitos brasileiros, devido ao histórico de racismo da torcida argentina, que foi a mais racista da Copa, e também racismo na Copa América, todos os países, todos os mundiais, os jogos continentais que a Argentina disputa com o Brasil, a torcida argentina tem um histórico de racismo, entendeu? Então, o que aconteceu? Muitos brasileiros torceram para a Espanha e o Javier Milei ficou irado e agora quer expulsar todos os argentinos, todos os brasileiros que moram na Argentina, que segundo ele odeiam a Argentina. Então assim, sem contar que ele já ofendeu o Lula num evento político, então a relação diplomática entre os dois países está muito abalada. O que eu não acho que vai durar, porque vai ser um tiro do pé da Argentina se eles romperem relações com o Brasil, já que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são membros do Mercosul, né? Então assim, nós somos um dos maiores compradores dos produtos argentinos, eles não vão dar tiro no pé por causa de futebol. Uma outra querela envolvendo a Argentina é a questão das Malvinas. Isso porque quando a Argentina derrotou a Inglaterra, o que aconteceu? Eles falaram que a Malvina era deles e aí a FIFA quer responsabilizar a Argentina por causa da frase dos torcedores. Mas teve outros problemas na Copa. O Donald Trump se intrometeu na Copa. Quando teve um jogador dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar o nome, que tomou cartão vermelho de um juiz brasileiro. O Trump começou a perseguir o juiz brasileiro e ordenou que a FIFA suspendesse o cartão vermelho e, pasmem, o Gianni Infantino acatou as ordens do Trump, o que nunca aconteceu antes, né, gente? Então, assim, nunca o presidente de nenhum país se intrometeu na decisão de um árbitro, porque o país, ele não tem esse poder. O que aconteceu? Houve o jogo Bélgica e Estados Unidos, esse jogador jogou e os Estados Unidos foram derrotados mesmo assim. Perderam de 4-1. Então, assim, a Bélgica não foi campeã, mas ela foi saudada pelo mundo inteiro por ter tirado os Estados Unidos. Fora a quantidade de árbitros africanos que o Trump proibiu a entrada, ele proibiu a entrada de um árbitro somaliano nos Estados Unidos. Então, assim, foi uma coisa terrível. E a Copa terminou com esse clima de rivalidade, de polarização, que parece que aumentou no mundo. Agora, vamos falar sobre a próxima Copa. A próxima Copa vai ser no Uruguai, Paraguai, Argentina, França, Espanha e Marrocos. Vai ser em 2030. Então, esses vão ser os países que vão sediar a Copa. E o que acontece? Vai ser uma Copa de 6 países. Eu acredito que se o Brasil continuar com essa seleção fraca, vai perder de novo. Mas eu espero que eu esteja enganada. E vocês? O que é que vocês acham? Vocês acham que o Brasil vai ganhar a próxima Copa? Que a gente vai continuar nesse jejum de vitórias que vem desde 2006, já que a última vez que nós ganhamos a Copa foi em 2002? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Obrigada por assistirem até aqui. Por hoje é só e eu vejo vocês no próximo vídeo.